Este material aqui vai servir apenas de um pequeno exercício para nós. Isso significa depois dessa abordagem que teremos aqui, então isso vai girar. Vou distribuir para vocês. São algumas frutas que nós já conhecemos perfeitamente, manga, maçã, mamão e por aí fora. Então, este também é mesmo gratuito para os nossos exercícios. Este material aqui, para quem quiser reproduzir, nós trouxemos. Por quê? Porque aqui vai espelhando, sobretudo, a própria fitoterapia, mas de real que não são nossas plantas nacionais, são plantas brasileiras. Mas nunca é demais, se alguém quiser aprofundar, já de uma forma geral, podem também fazer uma cópia desse mesmo material. Aqui, portanto, fala de várias e várias plantas e também vários alimentos, este material. Então, nós já temos uma biblioteca física tão grande, mas muito grande, para aqueles colegas que já começaram a estagiar. Eu acho que o colega José está aí, não é? É o colega José? Não? Jorge, exatamente. Para o colega Jorge e também a doutora Lourdes, que já começaram a estagiar, nós já temos aí uma biblioteca muito gigante. Portanto, também podem se aprofundar. E daqui a nada também já vamos disponibilizar a nossa biblioteca digital, onde poderão encontrar vários, mas vários conteúdos mesmo, em termos de saúde. E também vamos disponibilizar o quê? Nós vamos disponibilizar os artigos, está certo? Os artigos. O que significa na vossa matéria sobre o sistema digestivo, aí falou do alecrim, não é verdade? Então também já temos artigos sobre o alecrim. Falou também do açafrão, também já temos artigos sobre o açafrão. Quer dizer, todo esse material de apoio vocês poderão encontrar, portanto, no nosso site. Toda ela assim de forma gratuita, então nós vamos descarregar diretamente para a sala de aula. Exatamente. Então, pessoal, depois de ter passado toda essa informação para vocês, penso que agora podemos começar. Eu vou começar a temática de hoje contando uma pequena história para vocês. Essa história era sobre a reunião de todos os órgãos do nosso corpo, onde todos esses órgãos, portanto, começaram a especificar sua importância dentro do organismo humano. Então aí vinha o rim, e o rim dizia assim, olha, eu cheguei à conclusão, depois de muito estudo que eu fiz, que sou o mais importante dentre todos os órgãos. Aí ele começou a fundamentar. Eu sou o mais importante porque filtro mais de 600 litros de sangue por dia, chegando a ser um pouco mais potente que as máquinas de diálise que existem, uma diálise. Prontos, aí meu coração disse, olha, está tudo bem, eu compreendo o seu posicionamento, mas a grande novidade é que eu, como músculo cardíaco, sou o mais importante. Se eu parar de bombear o sangue, então todos os órgãos ficam completamente desestabilizados. Aí também o cérebro veio, apresentou, portanto, a sua tese. Sim, cada órgão começou a enfatizar a sua importância. Imaginem só, por último, faltou apenas os intestinos. Para também, nessa discussão quase infindável, apresentar a sua tese. E ele disse assim, olha, na verdade eu compreendi a função de todos os órgãos. E na verdade são funções muito importantes. Apenas quero dizer que dentre todas as funções, cheguei à conclusão de que todas as funções, para funcionarem corretamente, para estarem estáveis, dependem de mim. Então, é como se todos os órgãos unissem as forças para diabolizar os
você é nada mais, nada menos do que um reservatório de lixo. Ele disse, olha, está tudo bem, mas eu posso provar como. Aí, olha, os órgãos não deram muito caso, disseram, não, você pode provar, não tem nenhum problema. O que aconteceu? Fechou a região retal. Quando fechou a região retal, em menos de 5 dias foi suficiente para todos os órgãos estarem completamente intoxicados. Foi suficiente para todos os órgãos estarem completamente intoxicados. Aí então todos os órgãos uniram as forças e disseram assim, olha, nós chegamos à conclusão que você é o mais importante. Estamos a morrer, por favor, abra só. Então, quando abriu aí a região retal, quase toda aquela intoxicação que existia acabou desaparecendo. Exatamente. Então, pessoal, é só para dizer que a estabilidade de todos os sistemas do nosso corpo depende do quê? Dos intestinos. Assim está correto? Não. O ser humano tem quantas células no corpo? Mais de 100 milhões de células. Está certo? Mais de 100 milhões de células no corpo. Mas agora, quantos micro-organismos saudáveis existem dentro dos intestinos? É 10 vezes mais. Ou seja, pega 100 milhões, multiplica 10 vezes mais. Quer dizer, para cada célula do seu corpo, existe 10 vezes mais o número de bactérias saudáveis nos intestinos. É por isso mesmo que 90% de todas as doenças que existem no mundo são causadas por erros alimentares. Ou seja, isso já não pode mais sair da vossa mente. 90% de todas as doenças que existem no mundo são doenças trofopatológicas. A palavra trofo significa alimentos, patológica significa doenças causadas por má alimentação. Vamos juntos? Ok. Também é nos intestinos onde ocorre a formação a reação química, sempre está certo, a reação química que é o metabolismo, digamos assim, das bactérias. A reação química ou a reação metabólica das bactérias, não precisam escrever, isso já está dentro do nosso conteúdo. Só quero vos situar apenas para compreender o quanto os intestinos é importante demais. O que significa, dentro dos intestinos grossos, existe uma placa chamada placa mucoide. Essa mesma placa mucoide é capaz de determinar e alterar o modo como a pessoa pensa, sente, tá certo? E age. A placa mucoide é capaz de definir até mesmo o caráter e a personalidade de uma determinada pessoa. Então, o assunto é sério, nos intestinos. Agora, na medida em que vai ocorrendo o metabolismo das bactérias, estamos a falar de bactérias saudáveis, é milhões e milhões incontáveis. Na medida em que essas bactérias vão realizando o metabolismo, a transformação de determinadas partículas dentro dos intestinos, o resultado último do metabolismo dessas bactérias acaba jorrando dentro do sangue, ou mesmo lá nos intestinos, determinadas substâncias. Então, tais substâncias, se
se chegarem na corrente sanguínea, também alteram o funcionamento normal do corpo. Então é o seguinte, se a pessoa tiver problema de prisão de ventre, o organismo não consegue retirar tais resultados do metabolismo das bactérias, certo? Ok. Então no intestino, se houver produção, por exemplo, da sepsina, uma vez instalado na corrente sanguínea, para as mulheres ocasiona problemas de miomas, tá certo? Pólipos, endometriose e tantas outras situações. Se for, por exemplo, problemas, ou então a toxina for indol, então vai ocasionar problema de astenia cerebral, que é mesmo fraqueza mental. Se for, por exemplo, muscarina ou cadaverina, começa a ocasionar problemas de irritabilidade, nervosismo e por aí fora. Tudo isso está vindo de onde? Dos intestinos. Está correto? Quer dizer, tudo vem dos intestinos. Por isso mesmo tem se dito, tudo que entra, cedo ou tarde deve sair. Se não sair, na verdade vai lhe matar. Então, o que nós compreendemos em matérias de nutrição, compatibilidade alimentar, tudo quanto entra apenas tende a nos prejudicar. Tudo quanto entra tende a nos prejudicar, mas o que nos mata é o que não sai. Então, o que significa? Quando você faz o uso de um determinado alimento pobre em fibra age como vassoura para limpar os intestinos, mas muito, muito pobre mesmo em fibra, o que acontece? Este mesmo alimento fica estagnado nos intestinos e durante anos passa apodrecendo lá mesmo nos intestinos e depois vai formando, vai grudando aqui assim na parede dos intestinos, tá certo? E vai ocasionando então feridas na camada interna dos intestinos, alterando, olha só, a termorregulação do próprio organismo. Como consequência, a placa de Peyer, isso também vocês vão aprender, consequentemente ao ser alterada, então a pessoa começa a ter problemas de febre, em função da fermentação intestinal. Está certo, não é? Exatamente. Também dizer que o próprio intestino, para além de realizar esta mesma função de desintoxicação, o intestino tem mais uma outra função no intestino grosso. Ela, portanto, também é capaz de reabsorver, digamos assim, reabsorção de determinadas substâncias, de determinados minerais, já a nível dos intestinos. Então, o que significa? O que garante a vitalidade de todos os sistemas dentro do organismo é o sistema quê? Exatamente. Então, pessoal, é o seguinte, isso vai ser regra para nós, é mesmo regra. Se quisermos ser assertivos no tratamento ou cura de quase, ou mesmo todas as doenças, devemos aprender a modular de maneira correta o funcionamento do sistema digestivo. Isso é como se fosse lei, isso é como se fosse regra. Tá certo, não é? O que acontece, por exemplo, na medicina convencional? É simples. Você vai para lá, diz que estás com este e aqueles sintomas. O que eles fazem? O médico ouve, prescreve alguns exames, você vai para o laboratório, depois do laboratório, entrega o resultado para o médico, ele prescreve logo a sua medicação e com essa mesma receita você vai para a farmácia, pega o medicamento e começa a tomar, não é verdade? É verdade. Não fazem absolutamente nada nos intestinos. E às vezes nem você mesmo recebe aquelas orientações. Use farelo de trigo, use flocos de aveia, use mamão, que portanto são substâncias diuréticas. E para piorar ainda, a nossa dieta convencional só oferece 10 gramas de fibra, só 10 gramas de fibra. A própria OMS, Organização Mundial da Saúde, aconselha a consumirmos 30 gramas de fibra. Há quem sequer nem consegue consumir 5 gramas na sua dieta diária. Agora imaginem só o estrago que isso pode causar
Então, se já estamos falando que o sistema digestivo garante a vitalidade de todos os outros sistemas, e que se você quer tratar de forma correta, primeiramente você tem que começar pelos intestinos. Eu às vezes dou razão nas nossas mais velhas, tá certo? Porque apesar do conhecimento empírico que elas têm, mas no passado quando você corria para a mamãe, ela, mamãe, estou com problema de dor de cabeça. É cristal, primeira coisa, tá certo? Dor de barriga, é cristal. Qualquer coisa, é cristal. E olha, o problema passava na boa, que significa a vitalidade. Eu estou sempre a enfatizar isso. A vitalidade de todos os sistemas pessoal começa a nível dos intestinos. Depois temos aquele famoso ditado que diz: saco vazio não fica de pé, não é verdade? Ok. Então, se você vai entrar nessa área, uma especialista profissional, antes de receitar o medicamento para o cérebro, muito antes de receitar o medicamento para o fígado, por mais poderoso que seja este mesmo medicamento, se primeiramente você não modular o funcionamento perfeito dos intestinos, sabe o que acontece? O medicamento chega no estômago, é transformado, vai para os intestinos, ocorre absorção. Quando chegar na corrente sanguínea, a concentração desse medicamento será drasticamente reduzido de 75% ou para 25% ou para 5%, e o efeito nunca será terapêutico. A pessoa não cura. Dizer, não, mas esse medicamento veio dos Estados Unidos, esse é o último de ponta que a gente tem. Primeiro tem que modular o quê? O sistema digestivo. Há quem até vai dizer assim, não, doutora, eu não preciso fazer a desintoxicação, não preciso cuidar dos intestinos, porque, olha, eu já estou bem, eu evacuo bem. É mentira, tá certo? Mentira. Vou explicar o porquê. O Dr. Kellogg, o inventor do flocos de aveia, ele foi um cirurgião americano. Ele chegou a realizar mais de 22.000 cirurgias nos Estados Unidos. Inclusive a rainha Elizabeth da Inglaterra também foi paciente do Dr. Kellogg. Sabe o que ele declarou? Ele disse que em toda a minha vida, em todas essas cirurgias que eu fiz, nunca encontrei um intestino normal. Ou seja, um intestino saudável. Um outro médico chamado Dr. Irons, ele até foi irônico em dizer assim, se quisermos encontrar um intestino saudável, tem de ser nos livros de anatomia, ou então nos manequins de laboratório, ou nas crianças recém-nascidas. O que isso significa dizer? Todos nós temos problema onde? Nos intestinos. E de que maneira você pode perceber isso? É simples. Portanto, quando você passa um dia sem defecar em condições, 2 dias, 3 dias, quanto mais tempo pior, é problema dos intestinos. Ah, não, mas eu defeco todos os dias. Também é simples saber se você tem problema nos intestinos ou não. Depois da defecação, logo após a higienização retal, se não houver, tipo assim, maior quantidade de resíduo fecal, significa dizer que o seu intestino está completamente saudável, limpinho, pode brilhar. Então, quanto maior for o resíduo fecal, logo após a higienização retal, maior também é o estado mórbido dos intestinos. Dá para perceber assim? Então, aqui a questão não é só não defecar, a questão não é só defecar. Seria mais ou menos como os animais. Não precisam de usar papel higiênico nem água. É só você controlar aí o cãozinho, não é? Depois de fazer, depois de negociar muito bem, o cão vai, não precisa se limpar. Há aquele momento mesmo em que até a pessoa, quando faz o número 2, nem trinca a cara, às vezes é tão feliz, na boa, evacua, e não há muita necessidade de limpar o ano. Mas então, quando você limpa e percebe que tem bastante quantidade de resíduo fecal, o intestino também está mal. Então temos que concordar com quem? Com o doutor Kellogg. E se chacoalhar em você no final do ano, dizendo quantas vezes você comeu abacaxi, você dizer, pelo que eu me lembro, desde janeiro até hoje, dia 31 de dezembro, não comi abacaxi.
cuidando bem dos seus intestinos? Sim ou não? Não. Agora, só para terminar essa abordagem, isso é só para vos situar. A formação do caráter moral íntegro depende do bom funcionamento dos intestinos. Que significa dizer, se você não cuidar bem dos intestinos, será impossível você ter a formação do caráter moral íntegro. Não esqueçam aquilo que eu disse no princípio. Existe uma placa nos intestinos chamada placa que? Mucoide. Tá certo? Sim. Essa placa mucoide, se estiver instalada no seu intestino, ele altera tudo. O seu modo de pensar, agir, se comportar, altera as emoções, os sentimentos. Então aquele ditado que diz assim, nós somos o que comemos, acrescentem apenas, também somos o que digerimos. Somos o que comemos, também somos o que digerimos e eliminamos. Então, se você der ao corpo alimentos incríveis, o seu organismo também funciona como incrivelmente. Estamos juntos, pessoal? Ok. Agora sim, vou espelhar então, assim de uma forma rápida, os principais órgãos do sistema digestivo. O único órgão que é visível, temos a boca e a parte externa da região retal. Tirando estes órgãos, outros não podemos ver, sim, a olhos nus. A não ser que a gente verifique aí, por exemplo, no nosso material e muito mais, de anatomia. Okay. Mas pessoal, do jeito que vocês estão vendo, esse desenho assim, tão pequenininho mesmo, é o sistema digestivo. Ele parte aqui da boca e termina até aqui no ânus. Sistema digestivo. Maravilha. Agora, se você tiver que esticar todo o sistema digestivo, pode chegar a medir de 7 a 9 metros. Então é grande, tá certo, não é? Só já uma pessoa de 1,80 m já é bem grande. Se calhar eu acho que de 2 metros que vai baixar. Imaginem só 9 metros. É grande. Tá certo? Doutor, essa medida também para as crianças? Não é para as crianças. À medida em que as crianças vão desenvolvendo, até atingirem 18 anos, está todo constituído. Assim, se com as crianças é um pouquinho mais menor. Exato. Agora, já de todos os animais carnívoros, eu quero que vocês percebam isso, os intestinos de todos os animais carnívoros é 5 vezes o comprimento do seu corpo. Então, pega um gato de casa com 20 centímetros, de 20 centímetros, já tem visto aquelas réguas, né? De 30, de 20 centímetros. É só você medir o seu gato. Se for 20 centímetros, multiplica vezes 5. Dá 100, né? Dá 100, correto? Então significa dizer que o seu gato, o tamanho do intestino dele, é como é? É apenas 1 metro, né? Não é isso, 100? 100 centímetros são 1 metro. É 1 metro, não é isso mesmo? É só 1 metro, ou seja, da boca até no ânus. É por isso que quando o gato engole rápido, pode ele ficar no próprio lado. Tá certo? Porque, olha, é curto. Já do ser humano, não. O ser humano é 9. 7 a 9. Que significa dizer, essa caminhada toda dos intestinos até sair durabiliza 72 horas. 72 horas, estamos a falar de aproximadamente 3 dias. Portanto, se o alimento for carne que você ingeriu, mas se for uma verdura, fruta e por aí fora, não demora muito tempo. Quer dizer, 8 horas a 12 horas é suficiente para o seu organismo, portanto, expelir esse mesmo alimento. Que significa dizer, então, existem alimentos pesados que durabilizam 72 horas e 3 dias para terem que sair. Agora imaginem só, durante 3 dias, o que esse alimento faz a nível dos intestinos? Vai apodrecer.
aqui no sistema digestório, nós temos, olha só, temos a boca, depois temos o esôfago, depois nós temos o estômago, depois nós temos os intestinos. Até aí estamos juntos? Anatomicamente falando, boca, esôfago, estômago e os intestinos. Agora, os intestinos são dois. Intestino delgado e intestino grosso. Agora, já parou para pensar que o intestino grosso tem 3 camadas? Vejam só, uma parte que sobe, a outra está aqui transversal e a outra que desce. Mais ou menos assim, né? Vou desenhar bem aqui para perceberem melhor. Aqui, por exemplo, é o apêndice. Exatamente. Aqui o que está dentro é o intestino delgado que liga-se aqui. Exatamente. Aqui, olha. Ascendente, cólon transversal e o cólon descendente. Sabe o que isso significa? 3 refeições por dia chega. Está correto, não é? Só 3 refeições por dia. Ou seja, se a refeição, a digestão gástrica no estômago, que está mais ou menos aqui assim. Se a digestão gástrica é 2 horas, a entérica que ocorre aqui no intestino delgado também é 2 horas. Até colocar aqui no grosso, tá certo? Até colocar aqui no grosso, para ser expelido 1 hora. Isso totaliza 5 horas. Tá certo, pessoal? 5 horas. Que significa dizer, depois de 5 horas, podes comer novamente. Podes comer. Então, veja, se você comer às 6 horas em ponto, vamos com feijão, a próxima refeição será que horas? Depois de mais 5, 6 mais 5. Exatamente. Você vai para 12 horas. Mas 12 mais 5. 17, né? Exatamente. Então, 8 horas você pode comer, assim chega. Tá bom. Aqui essa primeira refeição é para isto aqui. A segunda é para isto. A terceira é para isto. Acabou. Diariamente você só merece 3 refeições. Quer dizer, parece que tudo se encaixa dentro do nosso corpo. Agora, se você negligenciar, que, por exemplo, você começa a comer de manhã e não para, ou seja, já participou do pequeno almoço, para além do pequeno almoço, mais um lanche, daí, e depois pega mais uma outra comida, aí tem o almoço e vai comprar mais aquele alimento, ou seja, não para de comer, sempre e sempre. Você vai sobrecarregar não só o estômago, como também os intestinos. Exceto as crianças abaixo de 18 anos, ou seja, toda pessoa abaixo de 18 anos merece 6 refeições por dia. Normalmente são as crianças. Depois de comer às 6 horas vai brincar, às 10 horas vai voltar, mamãe está com fome. Aí ele dá o quê? Ele dá uma determinada fruta, tá certo? Sim. Aí depois, aqui, esse intervalo é para a criança, tá certo? Às 12 horas vai comer, vai brincar. Depois vai voltar, papá, estou com fome. Esse intervalo novamente é para a criança. Pode até jantar aqui, mas às 20 vai complicar novamente. Olha, estou com fome. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 refeições. Toda pessoa de 18 anos até 40, não, de 18 até 65 anos de idade, só precisa, olha, de 3 refeições. Pequeno almoço e jantar. Não exagera, isso tudo é biologia. De 65 anos para cima, só precisa de 2 refeições. Ou seja, aí já não vai se alimentar mais de 8 em 8 horas, mas é mesmo de 12 em 12 horas. Agora, se por exemplo a sua vitalidade lhe considera graça de 100 para cima, tá certo? De 100 para cima é só mesmo uma refeição por dia.
só uma refeição. Não, aí vai já tomando os sucos naturais, as frutas, os batidos e etc. Mas de refeição é só mesmo uma refeição. Tá certo, não é? Ok. Isso tudo por causa disso. Por causa disso. Então vejam. Os pacientes que vocês vão receber são, portanto, aqueles pacientes que já não obedecem essas regras. Que significa dizer, a partir do dia em que entrar no seu consultório, tem que sair da porta do seu consultório sendo uma nova pessoa, que vai mudar o quê? Hábitos, práticas, atitudes, quer dizer, tudo muda automaticamente. Aliás, também é a doutora que está a orientar como não mudar. É o médico que está a orientar como não mudar. Então é justamente isso. Okay. Agora, fisiologia, pessoal. Não vamos entrar em muitos detalhes. Qual é a função da boca? Qual é a função da boca, pessoal? Na boca nós encontramos elementos principais como os dentes, tá certo? A língua e também as glândulas salivares. Ok. Qual é a função então do dente, pessoal? Mastigação. Triturar. Triturar, não é isso mesmo? Ok. E depois a função da língua? Nesse contexto vai misturando o alimento juntamente com as salivas, não é isso? Ok. Então de hoje em diante não é mais saliva. Aquilo chama-se pitialina ou amilase. Tá certo? É uma enzima. Ok. Tem essa mesma função de misturar. Agora, só para ter em mente, quantas vezes nós devemos mastigar um determinado alimento quando já se encontra na boca? Alguns sugerem assim, se for arroz, você teria que mastigar aproximadamente 32 vezes. Se for arroz. Se for fungo, terias que mastigar aproximadamente 64 vezes. Mas o que eu quero dizer para vocês, não importa se o alimento é arroz ou o alimento é o fungo, o mais importante é você mastigar até se tornar em líquido na boca antes da ingestão. Porque lá no estômago não tem dente, pessoal. Não pode cometer esse mesmo erro. A pitialina ou amilase, essa mesma enzima que já está lá na saliva, é que permite o reconhecimento do alimento no estômago. O que significa, se estiveres com pressa, não faça o quê? Não coma. Porque se você comer apressadamente e o alimento chegar no estômago sem a pitialina, é como se as células do estômago ficassem assustadas, dizendo assim, meu Deus, essa pessoa nos deu um alimento totalmente novo. O que nós vamos fazer com esse alimento agora? O estômago não reconhece esse tipo de alimento. Começa a ocasionar o quê? Uma digestão lenta, difícil, tem problemas de estufamento, empanturramento, gases intestinais, pode ainda ocasionar problemas de gastrite. Você dá licença? Sim, pode. Ok. Então, só para dizer, muitas pessoas que têm problema do estômago, não é porque não comem normalmente essas pessoas. Só têm problema de dor do estômago porque não mastigam corretamente o que mesmo? Os alimentos. A pessoa que vai chegar no seu consultório, você vai avaliar devidamente, depois de muitas perguntas que você vai fazer para esse paciente, você vai chegar à conclusão que, olha, esse medicamento é simples. É só mastigar corretamente os alimentos. Se fizer isso, já deu um passo gigante. Uma cura. Ele vai dizer assim, olha, doutora, você teve mesmo razão. Agora eu mastigo bem os alimentos e, olha, passa mesmo automaticamente. E tem um detalhe muito importante. À medida em que você vai mastigando os alimentos, pessoal, não deve estar assim diante da televisão. Tá certo? Porque se estiveres diante da televisão, o cérebro interroga.
digestão para esse camarada ou ativação dos neurônios logo para grudar essa informação da televisão para a memória dele. Dá para perceber assim? Então, olha, não dá você estar a comer e ao mesmo tempo assistindo. Não dá. Não dá. É mesmo proibido. Ou assiste primeiro e depois vai comer. Também não dá assim, tipo, você está a comer e está a passar assim cena de morte na televisão, sangue e etc. Cuidado, isso altera tudo. Porque depois aí vem melancolia e o alimento também não é devidamente assimilado. Então é o seguinte, a boca em conexão dente, língua e as glândulas salivares tem como função não só a mastigação, tá certo? Mas também o processo da ensalivação dos alimentos para que o mesmo seja reconhecido aonde? No estômago. Vamos juntos até aqui? Ok. Agora vamos falar aqui do esôfago. O esôfago tem como função realizar o peristaltismo. A palavra peristaltismo significa contração. Então imaginem só, isso aqui é o esôfago, tá certo? Isso aqui é o esôfago. Antes mesmo de chegar ao estômago, aqui está o bolo alimentar, tá certo, pessoal? Aqui está o bolo alimentar. É melhor assim, para maior percepção, vou fazer assim. Ok. Aqui está o esôfago. O alimento já está vindo totalmente ensalivado da boca e totalmente mastigado da boca. O que o esôfago faz? Ele vai apertando, vai contraindo. Ao contrair, sim. Ao contrair, o que acontece? O alimento desce. Tá vendo? Ele contrai. Ao contrair, o alimento não desce. E olha, contrai, o alimento está descendo. Então veja, o esôfago realiza o peristaltismo, contração, empurrando o alimento para o estômago. Às vezes você não percebe esse mesmo movimento. Mas olha, tenta só ingerir, por engano, algo quente. Para você perceber. Quer dizer, você vai entender que esse alimento quente não está mesmo a sair. Se calhar, olha, aqui do esôfago. E a tendência é tomar água para esfriar e etc. Tipo, você percebe que está indo vagarosamente, assim, devido à temperatura, altera a sensibilidade do esôfago. Então vai mesmo devagar, assim. É isso que acontece quando você tenta ingerir algo quente. Então, essa é a função do esôfago. É só vocês dizerem a função do esôfago é realizar o peristaltismo, ou seja, contração. Vamos junto, pessoal? Podemos avançar? Ok. Agora, depois vem o estômago, pessoal. O estômago é como se fosse um saco. E eu vou tentar desenhar aqui, mais ou menos assim. Aqui temos uma válvula e aqui também temos outra válvula. Ok. Exato. Essa válvula daqui em cima chama-se cardio. Esse daqui chama-se pylori. Ok. Pronto. Qual é a função do estômago? Digestão. Digestão dos alimentos. Digestão, metabolismo e também peristaltismo, ainda absorção. Pelo menos essas 4 expressões. Mas a principal é mesmo digestão. Essa aqui é a primeira função. E depois também peristaltismo. Aí também é a segunda função. Depois absorção. Depois ainda metabolismo. Ok. Essas 4
funções do estômago. Então, se o estômago já realiza essas 4 funções, vamos agora analisar o seguinte. Esse bolo alimentar que está sendo empurrado aqui pelo esôfago, olha, já está chegando aqui na carne. Está chegando aqui na carne. E daqui a nada já está chegando aqui no estômago. E aqui no estômago já tem a pepsina. Já tem a pepsina. E também outros elementos. Mas vou só colocar assim, já tem a pepsina, outros elementos. Veja, tão logo que este bolo alimentar chega aqui, nesta válvula, esta válvula abre, permanece aberta, para permitir a entrada do quê? Do alimento no estômago, tá certo? Mas ela permanece aberto só por 15 minutos. Por isso mesmo, se você estiver a comer e você abandonou a comida, tem que ser, olha, por um tempo abaixo de 15 minutos. Se você demorar tipo 20 ou 30 minutos, já não continua mais comendo. Por quê? A carne, olha, já fechou. E se você insistir, vai abrir. Vai abrir, tá certo? Ao abrir, perde a sensibilidade. Ao perder a sensibilidade, já não volta mais a fechar. Dá problema de halitose. Pode escovar, fazer tudo e etc. Mas o hálito nunca passa. Devido ao quê? A sensibilidade, a perda da sensibilidade da carne. Quer dizer, durante 25 anos você lhe acostumou assim. Durante 30 anos você lhe acostumou assim. É complicado. Tá certo, não é, pessoal? Acho que dá para compreender perfeitamente. Então veja, tão logo que o alimento chega aqui, o alimento passa por essa etapa aqui. Digestão. Digestão. Significa dizer que esse alimento contém o quê? Contém vitamina, contém proteína, contém açúcar, contém gordura. Quer dizer, nesse único alimento também contém sal. Não é verdade, mamãe?